A tão aguardada Eurocopa de 2024 começa agora dia 14 de junho. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que há de mais importante sobre a Euro pra você conseguir assistir aí super bem informado, beleza? A gente vai começar com a sede, mas vou deixar marcações de tempo aqui no vídeo e na descrição para você pular pro assunto que você preferir. Em 2024 a Eurocopa será jogada na Alemanha. O país é o maior campeão do torneio junto com a Espanha, né? Cada uma tem 3 títulos e a Alemanha tá sendo sede pela segunda vez na história. Eles já foram os hosts em 1988. Só que nessa época o país ainda estava dividido entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Portanto, essa é a primeira vez que a Eurocopa estará numa Alemanha unificada. Ao todo, a Eurocopa será jogada em 10 cidades diferentes. E eu já te conto um pouquinho mais sobre isso, né? Mas teremos 24 seleções participantes, com algumas surpresas, outras velhas conhecidas e um número de participantes que acaba gerando um formato um pouquinho bizarro que eu já explico também. Mas a questão é que nós não temos uma anfitriã campeã da Eurocopa desde 1984 na França. Então será que esse ano a tetracampeã do mundo vai conseguir pelo menos chegar na final? Veremos, mas vamos para as sedes. A casa do Bayern de Munique, a famosa Allianz Arena, será a casa da abertura da Eurocopa no dia 14 de junho, exatamente. Vai ser lá não só a cerimônia, né, de início aí da Euro, como também o primeiro jogo entre a Alemanha e Escócia. Enquanto a última partida da Eurocopa, a finalíssima, né, será jogada no dia 14 de julho, em outro estádio aí que é magnânime lá na Alemanha, que é o Estádio Olímpico de Berlim. Além dessas duas sedes poderosas, teremos jogos aí no templo do futebol alemão, lá o Signal Iduna Park, no Rhein Energy Stadium em Colônia, no Merkur Spiel Arena em Düsseldorf, no Deutsche Bank Park em Frankfurt, na Veltins Arena em Gelsenkirchen, no Volkspark Stadium em Hamburgo, na MHP Arena em Stuttgart e na Red Bull Arena em Leipzig. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal só mostrando com detalhes para vocês os 10 estádios da Eurocopa. Fica aí a recomendação para quem quiser ver mais curiosidades e mais detalhes sobre eles, beleza? Agora, uma curiosidade muito bacana é que a Allianz Arena, né, a casa do Bayern, vai estar sendo sede da Eurocopa pela segunda Euro consecutiva, o que é um fato inédito, mas isso tem uma explicação, porque a Euro de 2020 foi aquela comemorativa que acabou sendo em 11 cidades de 11 países diferentes, né? E obviamente uma das cidades foi exatamente Munique, na Alemanha, que agora em 2024 é sede mais uma vez. E outra curiosidade é que nós temos uma pá de estádios de times de segunda divisão, exatamente. Durante a temporada 2023-24, Hamburgo, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf e Hertha Berlim, que são na sua maioria aí times muito tradicionais de Bundesliga, né, estão na segundona. Enquanto para a temporada 2024-25, o Colônia também estará na segundona. Vamos pro formato que é mais ou menos padrão no sentido de que fase de grupos e depois mata-mata. Mas tem um problema, porque com 24 seleções não se enchem 8 grupos com 4 pra fazer aquele formato mais tradicional de Champions League e Copa do Mundo, né? Então serão 6 grupos apenas, beleza? Com 4 seleções em cada grupo, todo mundo se enfrenta uma vez, né? Ou seja, cada seleção joga 3 vezes na fase de grupos, normal. Só que aí classificam para as oitavas de final o líder e o vice-líder de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados. Ou seja, para uma seleção grande conseguir a proeza de cair na fase de grupos, olha, os caras têm que se esforçar, viu? Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. Isso aí pode deixar a competição mais dinâmica, porque equipes que supostamente ficando em terceiro deveriam cair, na verdade acabam classificando e podem fazer história com umas zebraças. Vale lembrar que a Eurocopa de 2016 teve como campeão Portugal, que fez uma fase de grupos horrenda e classificou justamente em terceiro, né? E aí o resto é história, foram até a final, aos trancos e barrancos ali e ganharam, amigo. E bom, depois que chega no mata-mata aí não tem segredo, beleza? Oitavas, quartas, semis e final, tudo em jogo único. Quem ganhar, ganhou. Quem perdeu, tá eliminado. Agora vamos para os horários, aquele momento em que você já começa a olhar na agenda, ver seus compromissos e tal, para saber se vai conseguir assistir os jogos ou não, né? O lado bom ou ruim é que os jogos vão acontecer em 3 horários no Brasil, que são 10 da manhã, 1 da tarde e 4 da tarde. Isso tudo no horário de Brasília, beleza? Já em Portugal, pra quem nos acompanha de lá, e são muitos, muito obrigado, os jogos são às 2 da tarde, às 5 da tarde e às 8 da noite. E mais um horário muito importante pra você anotar é que depois que acaba o último jogo do dia na Eurocopa, dá meia horinha e a gente entra aqui no Eurofut ao vivo com o Eurocopa Cast pra comentar aí os jogos do dia e também as notícias, beleza? Então fica o convite aí pra você acompanhar a Eurocopa com a gente. Por falar em acompanhar, como é que eu vejo, né, os jogos? Onde é que vai passar
passar. Infelizmente, o Eurão não tem os direitos, né? Adoraria transmitir aqui, por enquanto não. Mas na TV aberta no Brasil, a Eurocopa será transmitida pela Globo, que aparentemente vai passar 5 jogos, incluindo a estreia e eu imagino que provavelmente as 2 semifinais e a final. Enquanto no streaming, ela vai passar na Cazé TV, aqui no YouTube, de forma gratuita e também no canal fechado de TV Sport TV, sendo que a Cazé TV e o Sport TV dividiram a competição, então cada um vai passar 25 partidas das 50 e também transmitirão simultaneamente a final, ou seja, 26 partidas para cada um das 51 da Eurocopa, tá? Também vai passar isso aí no Globoplay, né, no streaming, e o site do Globo Esporte vai ter sinal aberto nos jogos que passarão na Globo. Já em Portugal, a emissora é diferente, mas o nome é igual, né? Todos os jogos vão passar na Sport TV e a maioria de forma exclusiva, mas alguns também vão passar em outros canais, como a TVI, o RTP e a SIC. Acho que é assim que se fala, né? Se eu errei, peço perdão. Mas agora vamos pro momento mais importante, falar da música oficial da Eurocopa. É uma música lançada pela Shakira, chamada Waka Waka. Não, bem que eu queria, mas a música da Eurocopa 2024 chama Fire e foi produzida pelos produtores italianos Medusa, a banda americana One Republic e a cantora alemã Leone. E por uma questão de direitos autorais, a gente não pode passar ela aqui, né? Adoraria. Mas o que eu posso dizer é que você pode ouvir ela na sua casa e ela parece um popzão genérico, saca? Uma coisa qualquer que toca na rádio, assim. Não me parece que tenha nada de espírito de futebol, nenhuma frase relacionada ao sentimento ali de competição ou de união das nações, a empolgação de uma Eurocopa. Mas assim, às vezes essas músicas tu vai ouvindo várias vezes, né? Quando chega no final das partidas ela vai tocando e aí ela vai ganhando espacinho no seu coração. Então vamos ver. Mas a princípio não gostei. Mais importante do que a música, somente a bola. E a bola da Eurocopa 2024 é bastante especial. Ela foi batizada de Fußballliebe, que no português, aí numa tradução livre, seria algo como amor pelo futebol. E foi lançada pela UEFA junto com a Adidas que produziu, né? Algo bem legal é que ela conta com a tecnologia Connected Ball, que resumidamente mede diversos dados ao longo da partida, como por exemplo a velocidade da bola em determinado momento, ou quando que ela recebeu um contato, um chute até, né? O que pode até ajudar aí a equipe do VAR, por exemplo, a decidir em que momento traçar uma linha ou coisa do tipo. A Redonda manda cerca de 500 sinais por segundo dos dados da bola ali, né? E outro lugar que isso aí ajuda é nas transmissões, ou seja, quando a gente, espectadores, né, estamos assistindo ali, fica mais tranquilo para os caras colocarem na tela a velocidade de um chute, por exemplo, ou qual que era a distância do chute pro gol. Bem bacana, né? E o detalhe é que essa bola tecnológica, sim, tem que ser carregada. E vamos lá então, porque mais importante que a bola, somente o mascote. O mascote oficial da Euro 2024 é um belo ursinho chamado Albert. Não é essa belezura aqui, é esse que tá passando na tela pra vocês. E ele foi escolhido por crianças de diversos países da Europa e justamente por isso é um ursinho de pelúcia fofinho, né? Lembrando que BAR com essa trema em cima aí, em alemão, é urso. Portanto, o nome do mascote é uma brincadeirinha com a palavra, entendeu? E chegou o momento de falar sério então, apresentar as seleções e os grupos, beleza? As 24 nações estão divididas nesses 6 grupos que vocês vão estar vendo na tela agora. E a gente vai falar um pouquinho sobre surpresas, ausências e também favoritos da Euro. Em termos de surpresas, o grande destaque para nós brasileiros é a Albânia, que classificou para sua segunda Eurocopa na história, sob o comando do Silvinho, exatamente aquele mesmo ex-treinador do Corinthians. Então provavelmente vai ser a seleção aí de muitos brasileiros que vão simpatizar com a Albânia, né? Ele liderou o grupo, tá? Das eliminatórias, não é fraco o Silvio não. Outra seleção surpresa é a Eslovênia, que participou apenas uma vez da Eurocopa e foi no ano 2000. E eles conseguiram agora a segunda classificação 24 anos depois. Por um país assim menos tradicional é muito importante só de participar, né? Por falar em participação, a seleção da Sérvia jamais tinha participado da Euro. Pois é, até o país de Bales já tinha participado aí algumas vezes, né? Mas a Sérvia como país independente ainda não. Vale lembrar que só em 2006 que eles se separaram oficialmente de Montenegro, tranquilo? E um caso semelhante é o da Geórgia, né? Enquanto os últimos dois que a gente falou, Sérvia e Eslovênia, já chegaram a jogar a Copa do Mundo, a Geórgia nunca tinha participado de um campeonato grande de seleções, até porque também é um país independente apenas desde 1991, e a classificação deles foi na base de muito sofrimento e muita luta, tá? Precisaram passar por 2 playoffs, primeiro vencendo Luxemburgo por 2-0, não deu pro Profechou dessa vez, e depois levando a melhor contra a Grécia nos pênaltis.
pênaltis. Então, que varão da massa e seus comparsas estarão na Euro. Agora, em termos de ausências, uma seleção que já foi surpresa, né? Mas que dessa vez a gente chora que não vai estar participando é a Islândia. Pô, os caras eliminaram a Inglaterra na Eurocopa de 2016, foram pra Copa do Mundo de 2018, encantaram o mundo com aquela comemoração deles braba lá, o Haka, mas não vai ter Haka dessa vez em 2024. Outra seleção que ficou de fora foi o País de Gales, né? Nessa primeira era pós-Bale, não classificaram, assim como a Grécia, que foi a campeã de 2004 naquela campanha absolutamente épica. Também teremos a ausência da Suécia, né? De um dos grandes jogadores da temporada, que é o Gyökeres do Sporting, não estará jogando. E tampouco estará jogando uma seleção que muita gente depositava confiança, mas que não conseguiu classificar, que é a Noruega. Pô, a Noruega tem jogadores excelentes do nível do Haaland e do Odegaard, para não falar de outros bons coadjuvantes, mas mais uma vez eles ficam fora aí de uma competição continental. E agora a gente fala um pouquinho dos favoritos e faz um pouquinho de previsão, que obviamente eu vou errar tudo, né? No final das contas vai virar uma piada isso aqui, mas beleza. Começando com o grupo A, que tem Alemanha, Hungria, Escócia e Suíça. Os alemães têm elenco e qualidade para conseguir bater em primeiro sem tanta dificuldade. Com craques do nível do Neuer, do Kimmich, do Gundogan, do Kroos jogando a sua última competição antes da aposentadoria, do Musiala, do Wirtz, do Miller e por aí vai. É quase obrigação da Alemanha anfitriã passar em primeiro, né? E o segundo lugar deve ser uma briga de foice entre as outras seleções aí. O grupo B pode ser considerado o grupo da morte. E a Espanha divide o favoritismo com a atual campeã, a Itália. E embora os espanhóis não sejam mais tudo aquilo daquela época de 2008, 10 e 12, quando eles foram bicampeões da Eurocopa, né? E campeões da Copa do Mundo, agora eles estão com uma geração um pouco mais renovada, com alguns jogadores muito jovens aí. E vale ressaltar que eles são os atuais campeões da Nations League, tá? Ganharam nos pênaltis em cima da Croácia. A outra força do grupo é a Itália, que é a atual campeã da Euro. Em 2021, sob o comando de Roberto Mancini, eles foram campeões. De lá pra cá, ficaram fora da Copa do Mundo de 2022 e, cara, arriscaram ficar fora dessa Euro também, tá? Quase foram parar nos playoffs das eliminatórias. Seria bem complicada. É uma seleção que tem caras ali como o Jorginho, o Di Marco, o Donnarumma, mas no momento não é o elenco que empolga mais, não. Por falar em empolgar, temos a seleção da Croácia, que sempre subestimada, tem dado um calor danado em todos os torneios que tem participado. Nas últimas duas Copas do Mundo, na última Nations, a gente sabe muito bem que a Croácia é osso duro de roer e talvez, quem sabe, eles podem causar uma desclassificação de Itália ou de Espanha, né? Vamos ver também o que vai acontecer com a Albânia, que talvez seja o saco de pancadas do grupo. O grupo C tem o favoritismo completo da Inglaterra, que talvez seja a seleção que chega com mais jogadores em uma fase excelente, né? São os casos aí de Saka, de Foden, de Bellingham, de Rice, de Harry Kane e outros também, né? O nosso querido Southgate, técnico da Inglaterra, vai ter que se esforçar pra fazer esse time jogar mal o futebol, porque jogador não falta pros caras, né? E eles são os vice-campeões atualmente, perderam pra Itália em 2021, então talvez eles estejam aí com sangue nos olhos pra falar que agora vai, now go, né, em inglês. Porque os caras não ganham nada desde aquela Copa do Mundo de 66, amigo. Haja seca. E vocês ficam zoando o Tottenham, deveriam zoar a Inglaterra, pô. Enquanto Sérvia e Dinamarca devem se estapear pela segunda vaga, ou talvez também pelo terceiro lugar, né? E a Eslovênia corre por fora. No grupo D de dado, duas seleções com favoritismo absoluto, né? A França dispensa comentários, um elenco absolutamente fantástico, campeões do mundo em 2018, vice em 2022 e também campeões da Nations em 2021. É uma geração incrível liderada por caras que crescem demais em momentos importantes, que são Griezmann e Mbappé. Esses dois, eles botam a camisa da França e sai de perto, amigo. Ainda nesse grupo, os holandeses vão pra Alemanha a fim de manter a boa fase, depois de terem chegado nas quartas de final da Copa do Catar. E vale lembrar, quase que eles eliminam a Argentina, hein? Foi por pouco. Enquanto isso, a Polônia do Leva e a Áustria do Alaba, que infelizmente tá fora da Eurocopa por lesão, devem brigar pela terceira posição do grupo. Chegando no grupo E, a gente pode ver que a Bélgica pode ser considerada ali como uma das grandes favoritaças, né? Os belgas que estão com uma seleção um pouco mais renovada em relação àquela famosa ótima geração belga. Saíram alguns veteranos, entraram alguns bons jovens nomes e inclusive tiveram o artilheiro das eliminatórias. Sabe quem foi? Lukaku, amigo. 14 gols. E aí depois, entre Romênia, Eslováquia e Ucrânia, acho que vai ser uma briga feia ali pelo segundo e pelo terceiro lugar, mas talvez a seleção da Ucrânia seja a melhor dessas três, né? Mesmo com tudo que vem acontecendo lá no país. Enquanto isso, o grupo F tem o esquadrão Tuga do Roberto Martínez. E se tem uma seleção que chegou bem pra essa Eurocopa, é a seleção de Portugal, tá? Nas eliminatórias jogaram 10 vezes,
com 10 vitórias, marcaram 36 gols e sofreram 2. E o elencaço que eles têm? Também tem alguns jogadores em ótima fase, né? Como é o caso do próprio Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Isso vai se traduzir num bom desempenho numa Euro? Não se sabe, mas o cara tá bem. Bruno Fernandes voando e mais alguns bons nomes, né? Enquanto as outras 3 seleções também devem brigar pela última vaga ali. A Geórgia corre por fora, creio eu que é a mais fraca, né? Tem o Kvaratskhelia, que é sempre um jogador legal de acompanhar. Já a República Tcheca tem o artilheiro dos gols nos acréscimos dessa temporada, o Patrick Schick, que salvou o Bayer Leverkusen tantas vezes, e ele foi artilheiro conjunto da Eurocopa 2020-21, tá? E por último também tem a Turquia, que tem alguns bons jovens jogadores como o Yildiz e o craquinho Arda Güler do Real Madrid, mas geralmente a Turquia não costuma empolgar muito, né, nesse tipo de torneio aí não. Se fosse pra apontar 3 favoritaços, eu, Pedro, tá, colocaria, não em ordem, só os 3 assim jogados: Inglaterra, pelo elenco que tem, é uma coisa absurda do meio pra frente principalmente; Portugal, pelo trabalho do Roberto Martínez e também porque tem muitos jogadores excelentes; e a França, que, cara, não tem como duvidar dos caras mais. É claro que eles podem cair mais cedo, caíram pra Suíça na última Euro, mas não é motivo pra desconfiar deles não, tá? E por último, uma curiosidade: o Comitê Executivo da UEFA deixou que as seleções aumentassem o número de convocados de 23 para 26. Não é obrigatório levar 26 jogadores, né? O mínimo é 23 e o máximo é 26, mas isso aí é bastante legal porque não só permite que mais jogadores façam essa viagem dos sonhos para uma Eurocopa, como também permite ao treinador mais possibilidades de substituições e principalmente ali de ter mais elenco, né, em caso de lesões e coisas do tipo. A Eurocopa começa no dia 14 de junho, acaba no dia 14 de julho e, segundo o Galvão, é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. O que é mentira, né? Mas de qualquer maneira é uma competição muito legal de acompanhar, que eu convido todos vocês a seguirem junto com o Eurofut, tanto com o acompanhamento diário de cada jogo no Twitter, Eurofut, no Instagram, Eurofut Oficial, como também com os nossos casts diários em todos os dias que tiver jogos de Eurocopa, o Eurocopa Cast aqui no canal. E também pode contar com a gente lançando vídeos curtos, né? Shorts, TikToks, Reels, dependendo da sua plataforma de preferência, falando aí sobre curiosidades e fatos da Eurocopa. Vai ser uma cobertura bem especial que eu espero que você possa acompanhar com a gente, beleza? Dá esse voto de confiança, cola no Eurofut em todas as redes, e eu espero que tenha curtido esse vídeo. Deixa nos comentários qual que é o seu grande favorito pra Eurocopa, e nos vemos lá. Um grande abraço, falou!